faculdade Netcom. Estamos na disciplina de Eletrônica Analógica 1. Sou Paulo Fernandes e hoje veremos uma introdução à disciplina e também os materiais semicondutores. Primeiramente, a disciplina tem uma carga horária de 80 horas, ok? E nele nós vamos estudar a física dos semicondutores, dos diodos, circuitos com diodos, próprio diodo Zener, transistores bipolares. Ainda teremos a parte de aplicações de diodos, transistores bipolares, transistores FET e MOSFET. Nós vamos utilizar como livro-texto de Goldstadt e também algumas consultas de Malvino, algum livro complementar no de Sádico e no Otávio Marcos, nessa parte de resistência e resistividade. Bem, vamos ver um pequeno experimento simples, ok? Existem materiais que eles podem conduzir uma corrente elétrica. Caso pegue dois polos de uma bateria e eu coloque uma lâmpada conectada em um dos polos, polo positivo, por exemplo, e eu quero ver que essa lâmpada acenda, basta eu fazer com que esse fio ele passe por um material condutor, eu conecto uma ponta do fio a outra. Se eu fizer ele passar por um material sólido, mesmo material sólido não condutor, essa lâmpada não vai acender. Se eu passar por um material líquido que tenha uma condutância suficiente, essa lâmpada vai conduzir energia pelos polos da lâmpada, pelos polos da bateria, e a lâmpada vai acender. Então, em um caso, esse material no qual estou inserindo os fios funciona como uma chave aberta, e no outro caso, como uma chave fechada. Então, podemos ver com isso que os materiais ele possuem características que podem ser avaliadas de acordo com sua relação com a eletricidade. Então, são características elétricas dos materiais. Os materiais, por exemplo, podem se comportar como uma resistência, que é aquela que impede a corrente de passar de um ponto para o outro. Então, quando há uma baixa resistência, essa movimentação de elétrons é grande, e assim eu consigo conduzir a energia de um ponto ao outro. A resistência ela é apresentada, ela pode ser visualizada ou como um retângulo, ok? Ou como esse tracejado também são utilizados. Esse aqui é o símbolo da resistência de circuitos, ou do resistor, por assim dizer. O valor da resistência ele depende da natureza de cada material, das dimensões e da temperatura, ok? Assim, se nós temos, por exemplo, a tensão, que é a diferença de potencial entre dois polos, podemos assim dizer, de uma bateria, nada mais é do que uma quantidade de energia dividida por uma determinada quantidade de carga. Enquanto uma corrente é essa carga que está se movimentando no tempo. Okay? E a resistência ela vai justamente tentar impedir a movimentação dessa carga no tempo. Então veja, quando você tem uma resistência, eu ligo aqui uma fonte de tensão. Sobre essa resistência eu teria uma corrente. E nessa resistência uma queda de potencial, enquanto a tensão ela sai do polo positivo até por terra. Então aqui nós veremos em V uma queda de tensão em R, ok? Então, pela lei de Ohm, como é que nós podemos chegar a essa resistência? Essa resistência vai ser nada mais, nada menos do que a tensão que eu tenho, né, dividida pela corrente. Assim eu tenho a resistência do meu resistor, do meu componente que está fazendo tentando impedir a passagem dessa corrente, ok? Se eu carregar um resistor carregando, passando uma tensão pelo resistor dentro de uma corrente, ele vai apresentar uma característica linear, ok? Já que a resistência é a tensão dividida pela corrente, a tensão, no caso no resistor, nada mais é do que a resistência vezes a corrente, chamada de primeira lei de Ohm. E condutância. A condutância nada mais é do que o inverso da resistência, é 1 sobre R. Já que a resistência ela procura impedir a passagem da corrente, a condutância não. A condutância ela procura apresentar a facilidade ou não que os materiais têm de conduzir uma corrente. Ela é dada pela letra S de Siemens, S maiúsculo,
e ela representa 1 sobre a resistência. Se a resistência é ômega, 1 sobre o ômega, ou ômega a menos 1. Vamos aqui, ó. Ômega menos 1. Ok? E nós podemos ter resistências ômicas e resistências não ômicas. Olha, alguns materiais, por exemplo, coloco aqui, ó. A maioria das resistências tem um comportamento ômico, um comportamento linear, como mostrado por esse. Um ângulo de 45 graus, ela cresce ou decresce linearmente, tensão, corrente pela tensão. Uma variação na tensão tem uma variação proporcional na corrente, ou uma variação na corrente tem uma variação proporcional na tensão. Já em outros, com outros materiais, certo? Possuem gráficos não lineares. Por exemplo, materiais sensíveis ao valor, à luz, que variam muito, com o calor, que variam muito com a luz. Okay? Nós temos ainda aqui, pela segunda lei de Ohm, quem é a minha resistência. Se eu tiver um fio condutor e eu considerar esse fio muito fino, eu terei a seguinte, posso chegar à seguinte relação, que a minha resistência nada mais será do que o comprimento da minha linha, ok? Comprimento da minha linha L, por um fator de proporção, por um fator proporcional à resistividade ρ, que é a resistividade do meu material, dividido pela área transversal desse fio. Então, se eu tiver minha resistência desse fio, nada mais será do que a resistividade vezes o comprimento dividido pela área transversal do fio. Então, quanto menor for S, maior a minha resistência. E quanto maior for S, menor a minha resistência. São inversamente proporcionais. Isso considerando a resistividade e o comprimento fixo da minha linha, do material. Veja, existe uma classe de materiais em que eles nem conduzem bem e nem tampouco resistem bem à passagem da corrente. São chamados de materiais dielétricos. Os condutores conduzem bem e os dielétricos não conduzem bem a tensão quando colocados sobre ele. Por exemplo, a madeira. Se eu colocar os polos de uma bateria na madeira, ela não vai conduzir. Então ali eu tenho um dielétrico, ele não conduz bem a tensão. Porém, se eu colocar numa placa, por exemplo, de cobre ou de alumínio, ele vai conduzir tensão. Então nós temos essa grande diferença entre eles. Porém, existem materiais que não são nem bons condutores, nem bons isolantes, ou dielétricos. E esses materiais, bons isolantes nem bons condutores. Esses materiais são chamados de semicondutores. Os três principais semicondutores utilizados na eletrônica são o germânio, o sinídrio e o silício, o germânio, o silício e o arseneto de gálio. Claro, existem outras variações, principalmente quando nós temos os LEDs. Então, o que acontece no material? Um material condutor, o elétron na camada de valência, ele tem facilidade, a camada de valência é a última camada eletrônica de um átomo, onde nós sabemos que um átomo ele pode ser aproximado por um núcleo, ok? Nesse núcleo tem prótons e nêutrons, e eu tenho os elétrons que estão circulando em camadas ao redor do núcleo. Então, a última camada é chamada camada de valência, e um elétron que se desprende dele para ir para um outro elétron está na camada, está na banda de condução. E quando ele se desprende e ele vai para um outro elétron, ele vai mais energético e ele carrega esse elétron mais negativamente. Se esse elétron desse em um outro elétron deste mesmo átomo também passa para um outro elétron, então nós temos aí a passagem eletrônica ou a passagem energética por entre os elementos, por entre os átomos daquele material. E isso vai compor a corrente elétrica, a passagem da corrente elétrica. Então nós temos aqui a camada de valência, está vendo? O núcleo que mostra tudo. E aqui eu tenho o silício e tenho o germânio. Nós podemos ver o seguinte, que na última camada o silício e o germânio têm 4 elétrons. Então eles são tetravalentes. Porém, o gálio só tem 3 elétrons na camada de valência. E o arsênio tem 5 elétrons. O gálio é trivalente e o arsênio é pentavalente. Então, sempre os elétrons tentarão ficar equilibrados na última camada. Sempre procurarão tender ao equilíbrio. O que acontece? Os elétrons, como tem 4, eles ficam bem juntinhos, formando
8 elétrons ficam compartilhando elétrons entre eles para terem 8 elétrons na última camada. Então, a camada de valência dele aqui, para ele se soltar e esse elétron passar para um outro átomo e assim ter a condução, é mais difícil. Mesma coisa quando nós estamos vendo aqui o arsenete de galho. Enquanto o galho é trivalente, tem apenas 3 elétrons na última camada, o arsenete tem 5. Então, ambos procuram se equilibrar. Ok? Ter esse equilíbrio energético. Então, os semicondutores, eles podem ser intrínsecos, que é, neste caso, qualquer material semicondutor que tenha sido cuidadosamente refinado para conduzir um número mínimo de impurezas a um nível muito baixo, ou seja, quanto mais a pureza que ele tiver, então, mais pureza ele tiver, mais aquele material mais puro, ele é chamado de intrínseco, ele tem um mínimo de impurezas. E nós podemos ver que esses materiais eles possuem portadores, elétrons que podem se passar da camada de valência para a banda de condução, indo de um elétron, de um átomo para o outro. Nós temos aí o silício, o arseneto de galho, o silício e o germânio. E nós podemos ver que deles o germânio tem o maior número de portadores intrínsecos por centímetro cúbico, enquanto o arseneto de galho tem o menor. E o intermediário nós temos o silício. Okay? E nós temos também o fator que permite a passagem desses elétrons, a mobilidade. Neste caso, o silício tem a menor mobilidade. Apesar de ele estar no meio com o maior número de portadores, a facilidade desses portadores se locomover é mais difícil de eles se locomoverem do que, por exemplo, no germânio ou no arseneto de galho, que tem maior mobilidade. Opa. Vamos lá. Uma coisa interessante é o coeficiente negativo de temperatura dos materiais semicondutores. O material condutor, quando ele é aquecido, ele cria uma resistência à passagem de corrente, a resistência dele aumenta. Já no material semicondutor, não. Quando é aquecido o material semicondutor, a resistência dele diminui. E isso dá o efeito que é chamado de coeficiente negativo de temperatura, que será bem avaliado. Okay? Então, o que acontece? Como já foi dito, um elétron ele está em determinado nível, tem que chegar na camada de valência, e para que ele possa sair de um átomo para o outro, sair da camada de valência, passar para a banda de condução, é necessário que ele seja carregado energeticamente. Pode ser por fricção, por temperatura, mas ele recebeu alguma energia. Então ele sai da camada de valência, vai para a banda de condução para um outro elétron, e assim carregando negativamente o outro elétron, e o elétron da qual aquele átomo saiu se torna carregado positivamente. Então aqui nós temos algumas bandas, como funciona a banda de condução. Ok? Os níveis de energia, é necessário que o átomo tenha energia, nós temos aqui a energia igual a 5 electrovolts, que é o tamanho dessa lacuna que existe entre a banda de valência e a banda de condução, e aqui nós temos o material isolante, pode ver como ela é grande. Dos materiais condutores, essa banda, essa camada é muito pequena, ok? Então, basicamente, saindo da camada de banda de valência para a banda de condução, não há esforço, é muito fácil. Já no semicondutor, nós temos sim uma determinada camada para que os elétrons tenham que vencer para sair da banda de valência para a banda de condução. Então, nós vemos que no germânio esse valor é de 0,67 electrovolt, onde 1 electrovolt, nós sabemos que podemos aproximar com uma carga de um elétron dividido por 1 volt, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 19 electrovolt, que é a carga dessa energia, né? O silício 1,1 e o arseneto de galho 1,43. Então, se precisa de mais energia para o arseneto de galho, para ele sair, para os elétrons saírem da banda de valência para a banda de condução. Okay? Esse gap de energia, o gap energético, eles são úteis principalmente nos sensores emissores de luz, os LEDs, aonde, dependendo do material que é colocado unido, né, ao arseneto de galho, você tem as diversas cores que são observadas nos diodos. Aqui nós temos, por exemplo, o cálculo de energia, quanto é de energia que tem um elétron-volt. Nós já dissemos, 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Ok?
Veja bem, se eu pegar os materiais semicondutores, como é que eu posso identificá-los? Como é que eu posso diferenciá-los? Nós temos materiais que são mais carregados negativamente, ou seja, eles têm mais elétrons do que lacunas, e materiais que são carregados positivamente, que têm mais lacunas do que elétron. O que é o lacuna? O que é a lacuna? A lacuna é quando o elétron se desliga do átomo, deixando aquele espaço que ele habitava. Isso é chamado de lacuna. Ok? Então, no material do tipo P, ele é criado pela introdução de elementos de impureza que tem 5 elementos na camada de valência, ou seja, são pentalaentes, como o antimônio, o arsênio e o fósforo. Então, quando eles são colocados, o meu material ele vai ter mais elétrons do que lacunas. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um elétron a mais na camada de valência e ele facilmente pode se locomover de átomo a átomo e assim eu tenho uma condução energética. Os elétrons, os átomos que doam esses elétrons são chamados, é claro e evidente, de doadores. Então veja, nesta camada de valência, né, eu tenho aqui o gap e tenho uma passagem energética no nível de energia do doador, da banda de valência para a banda de condução. Veja que no carro material semicondutor essa banda é muito menor e há uma certa facilidade no qual os elétrons podem se movimentar da banda de valência para a banda de condução. No material tipo P, eu já tenho uma lacuna, um espaço onde deveria estar um elétron e não está. E quem vai se movimentar agora é essa lacuna. Um outro elétron vai ser chamado para cobrir esse espaço, sobrando esse espaço, e assim vai vir um outro elétron para cobrir e assim vai. Então, nós vamos ter a movimentação pela lacuna. E esses átomos são chamados de aceitadores. Nós temos eles, são materiais trivalentes, né, com 3 elétrons na camada de valência, são eles o boro, o galho e o índio. São alguns materiais mais utilizados. Então, isso nós vamos ter a ideia de portadores majoritários e portadores minoritários nesses materiais. Okay? Portadores majoritários são aqueles que têm mais, por exemplo, material tipo N. Portador majoritário é o elétron que está livre. No material tipo P, o portador majoritário é a lacuna, que eu tenho mais lacunas do que elétrons livres. Ok? Então, como eu acabei de dizer, em um material tipo P, a lacuna é um portador majoritário e o elétron ele é o minoritário. Sim, ele vai se movimentando dentro de átomo a átomo. Já no material, nós podemos ver aqui, já no material tipo N é diferente. Quem tem um mais elétron, quem está se movimentando são os elétrons. Aqui eu posso ver que no material tipo N eu vou ter mais elétrons do que lacunas, e assim eles são majoritários. No material tipo P eu tenho mais lacunas do que elétrons. Assim, o portador majoritário, no caso, é a lacuna, e não o elétron no material tipo P. Por isso, eu gostaria de agradecer a todos, deixando ainda um exercício para que vocês façam e possam treinar aquilo que têm aprendido. Muito obrigado, bons estudos.